Vamos dar continuidade à leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos agora no capítulo A6, da página 17. O título é Os Demônios são Anjos Fracassados. A grande atividade do demônio é afastar o ser humano do bem, como também faz consigo próprio. Por esse motivo, ele é terrivelmente monótono e sem graça, cansativo e desagradável de companhia. Pode ser que o inferno seja bem ao contrário do que sempre foi imaginado. Um local onde falta tudo, absoluta carência de qualquer estímulo ou ânimo, mais ou menos como que os graves doentes mentais apresentam nas internações dos hospitais psiquiátricos, onde só existe desconfiança, lamentações e brigas, ataques mútuos e paralisias. O inferno já é mostrado aqui mesmo, neste mundo, assim, pela própria escolha do ser humano. Posso afirmar que aceitar a orientação de Lúcifer e seus seguidores é acolher o fracasso que eles tiveram, ao deixar o incrível bem que usufruíam. O que é desgostoso é o fato desses espíritos malignos não desgrudarem das pessoas, dos seres humanos, porque um pouco do alívio ainda que sentem é sugando a energia que recebemos nessa existência de Deus. O verdadeiro sucesso é sempre uma dádiva divina. Então vamos nos cuidar, vamos nos ligar à essência divina para afastar de nós qualquer sombra. A luz bendita do Pai viva em nós, nos protegendo, nos iluminando, afastando de nós todo o mal. Que a força da luz, que a força da natureza, do amor universal, esteja conosco eternamente, eternamente. Que nossas consciências fiquem alertas e assim afastaremos de nós todo o mal. Que o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nossos corações para sempre, para sempre. Namastê. Acompanhe este livro, que é de grande importância. Vamos dar continuidade à leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos agora no capítulo A6, da página 17. O título é Os Demônios são Anjos Fracassados. A grande atividade do demônio é afastar o ser humano do bem, como também faz consigo próprio. Por esse motivo, ele é terrivelmente monótono e sem graça, cansativo e desagradável de companhia. Pode ser que o inferno seja bem ao contrário do que sempre foi imaginado. Um local onde falta tudo, absoluta carência de qualquer estímulo ou ânimo, mais ou menos como que os graves doentes mentais apresentam nas internações dos hospitais psiquiátricos, onde só existe desconfiança, lamentações e brigas, ataques mútuos e paralisias. O inferno já é mostrado aqui mesmo, neste mundo, assim, pela própria escolha do ser humano. Posso afirmar que aceitar a orientação de Lúcifer e seus seguidores é acolher o fracasso que eles tiveram, ao deixar o incrível bem que usufruíam. O que é desgostoso é o fato desses espíritos malignos não desgrudarem das pessoas, dos seres humanos, porque um pouco do alívio ainda que sentem é sugando a energia que recebemos nessa existência de Deus. O verdadeiro sucesso é sempre uma dádiva divina. Então vamos nos cuidar, vamos nos ligar à essência divina para afastar de nós qualquer sombra. A luz bendita do Pai viva em nós, nos protegendo, nos iluminando, afastando de nós todo o mal. Que a força da luz, que a força da natureza, do amor universal, esteja conosco eternamente, eternamente.
que nossas consciências fiquem alertas, e assim afastaremos de nós todo mal. Que o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nossos corações para sempre, para sempre. Namastê. Acompanhe este livro, que é de grande importância. Vamos dar continuidade à leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos agora no capítulo A6, da página 17. O título é Os Demônios são Anjos Fracassados. A grande atividade do demônio é afastar o ser humano do bem, como também faz consigo próprio. Por esse motivo, ele é terrivelmente monótono e sem graça, cansativo e desagradável de companhia. Pode ser que o inferno seja bem ao contrário do que sempre foi imaginado. Um local onde falta tudo, absoluta carência de qualquer estímulo ou ânimo, mais ou menos como que os graves doentes mentais apresentam nas internações dos hospitais psiquiátricos, onde só existe desconfiança, lamentações e brigas, ataques mútuos e paralisias. O inferno já é mostrado aqui mesmo, neste mundo, assim, pela própria escolha do ser humano. Posso afirmar que aceitar a orientação de Lúcifer e seus seguidores é acolher o fracasso que eles tiveram, ao deixar o incrível bem que usufruíam. O que é desgostoso é o fato desses espíritos malignos não desgrudarem das pessoas, dos seres humanos, porque um pouco do alívio ainda que sentem é sugando a energia que recebemos nessa existência de Deus. O verdadeiro sucesso é sempre uma dádiva divina. Então vamos nos cuidar, vamos nos ligar à essência divina para afastar de nós qualquer sombra. A luz bendita do Pai viva em nós, nos protegendo, nos iluminando, afastando de nós todo o mal. Que a força da luz, que a força da natureza, do amor universal, esteja conosco eternamente, eternamente. Que nossas consciências fiquem alertas, e assim afastaremos de nós todo mal. Que o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nossos corações para sempre, para sempre. Namastê. Acompanhe este livro, que é de grande importância. Vamos dar continuidade à leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos agora no capítulo A6, da página 17. O título é Os Demônios são Anjos Fracassados. A grande atividade do demônio é afastar o ser humano do bem, como também faz consigo próprio. Por esse motivo, ele é terrivelmente monótono e sem graça, cansativo e desagradável de companhia. Pode ser que o inferno seja bem ao contrário do que sempre foi imaginado. Um local onde falta tudo, absoluta carência de qualquer estímulo ou ânimo, mais ou menos como que os graves doentes mentais apresentam nas internações dos hospitais psiquiátricos, onde só existe desconfiança, lamentações e brigas, ataques mútuos e paralisias. O inferno já é mostrado aqui mesmo, neste mundo, assim, pela própria escolha do ser humano. Posso afirmar que aceitar a orientação de Lúcifer e seus seguidores é acolher o fracasso que eles tiveram, ao deixar o incrível bem que usufruíam. O que é desgostoso é o fato desses espíritos malignos não desgrudarem das pessoas, dos seres humanos, porque um pouco do alívio ainda que sentem é sugando a energia que recebemos nessa existência de Deus. O verdadeiro sucesso é sempre uma dádiva divina. Então vamos nos cuidar, vamos nos ligar à essência divina para afastar de nós qualquer sombra.
A luz bendita do Pai viva em nós, nos protegendo, nos iluminando e afastando de nós todo o mal. Que a força da luz, que a força da natureza, do amor universal, esteja conosco eternamente, eternamente. Que nossas consciências fiquem alertas e assim afastaremos de nós todo o mal. Que o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nossos corações para sempre, para sempre. Namastê. Acompanhe este livro, que é de grande importância. Vamos ler agora sobre a psicose e possessão, são fatores semelhantes, do A5, página 15. A descoberta científica da junção entre a psicose e a possessão abre-nos o caminho para a resolução de todos os conhecimentos ocultos que jaziam escondidos da existência humana. Todo cientista que não sabia de inúmeras questões em outros setores tem agora a possibilidade de compreendê-las, usá-las e resolvê-las. A primeira noção que devemos ter é de que o ser humano e a sociedade estão tortos em suas estruturas, motivos de ambos fracassarem em suas atuações. A partir daí, somos obrigados a desenvolver essa consciência para nos ajudar nessa tarefa. Posso dizer que a verdadeira medicina teria de incluir principalmente o exorcismo como sendo o fator básico da origem de todas as doenças, razão pela qual Jesus Cristo vivia o tempo todo de sua vida terrena, exorcizando e orientando seus ouvintes sobre os elementos fundamentais da existência, mesmo que até hoje a maior parte dos seres humanos não concorde com ele, por causa da inversão em que vivem, se apegando aos pecados que a ciência denomina de patologia. Praticamente vivemos no mundo sobrenatural demoníaco, motivo pelo qual todo tratamento psicanalítico ou médico, se não houver essa consciência, acaba sendo engolfado patologicamente por ele. Neste caso, temos de ser gratos aos escritores que desenvolveram seus trabalhos a respeito da conduta dos vampiros, Dráculas e do Frankenstein, que nos forneceram os verdadeiros conhecimentos sobre a atuação de Lúcifer e seus sequazes em nosso planeta Terra. Vamos dizer que essa percepção é a mais próxima de Deus Filho, que, como sabemos, possui uma capacidade muito acima de qualquer pessoa. Ele não disse que ainda poderia haver mais conhecimentos do que ele trouxe? É absolutamente impossível entender o ser humano e sua civilização se não houver conhecimento dos demônios e suas atitudes, pois nosso planeta foi, desde o início, colonizado por habitantes já decaídos no tempo e espaço. Toda a humanidade está possuída pelos demônios. A questão que se impõe é qual grau de possessão de cada pessoa sofre. Vivemos no sobrenatural negativo, porque deixamos a união natural com o nosso Criador, enganados que fomos pelos anjos decaídos, mas podemos ainda escolher de que lado desejamos ficar. Este é o motivo da segunda pessoa da Trindade Divina ter descido entre nós para nos conscientizar sobre essa possibilidade de escolha, desde que temos total e absoluta liberdade nesse sentido. Esse texto é maravilhoso. É importante termos consciência e melhorarmos cada vez mais nossas atitudes e tudo que nos cerca. Na próxima aula veremos os demônios, que são anjos fracassados, o A6, que fica na página 17. Este livro é muito importante de ser lido, escrito pelo Dr. Norberto Kepp. Veja esse texto mais de uma vez. Boa tarde a todos. Vamos ler agora o livro do Dr. Norberto Kepp, no capítulo A5.
psicose e possessão são fatores semelhantes, página 15. Quando uma pessoa comete algum crime, geralmente seu advogado procura saber se não é o resultado de doença mental. Para justificar o delito de seu cliente e colocá-lo como não culpado, como se não fosse ele que houvesse praticado a falta. Note, leitor, que a própria advocacia tem a intuição de que o ser humano pode ser levado a uma atitude delituosa por outro ser que o doutrina. O casuístico procura saber se o criminoso não foi até a vítima de um agente estranho, mesmo que fosse parente próximo, amigo ou ambiente maléfico. Poucas vezes coloca a vontade do delinquente agindo. Essa antiga lei jurídica acompanha a ideia geral da sociedade, que desenvolveu o conceito de que o ser humano sofre de um mal que vem do mundo exterior e não da sua própria vontade, arruinada também pelas circunstâncias sociais, inclusive leis invertidas inventadas pelos juristas. Então é importante focalizarmos esse texto para sabermos que as pessoas teriam que estar vendo o seu interior, estar vendo a questão da sua vontade e ser sincero a respeito do crime que aquele indivíduo praticou. Então, precisamos estar bem conscientes de cada situação. Vamos nos concentrar nesse texto e ouvi-lo várias vezes. Namastê. Bom dia a todos, somos a Casa de Lakshmi e vamos dar continuidade ao livro Psicoterapia e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. Lendo na página 3 do opúsculo O Último Exorcista, de Gabriele Amorce, diz que, após ser padre, teve a primeira vez contato com o demônio, como se tivesse passado toda a sua vida anterior longe dele. Trata-se de um pensamento delirante que a maior parte dos indivíduos leigos possui, de que os malignos, só frequentam os castelos e regiões especiais. Todo ser em sua origem é verdadeiro, belo, bom e único. Mas se houver alguma interferência, com a sua negação, omissão e deturpação, perderá em grande parte a sua condição essencial. Por exemplo, quando Isaac Newton colocou sua fórmula de ação e contração, estava invalidando a autêntica física, justamente devido a anular o ser, ajudando os demônios a entrar no planeta. O célebre físico inglês fez a física da vontade do demônio. Tanto os religiosos exorcistas como os médicos psiquiatras, trabalhando só em seus setores, erram na avaliação das doenças mentais, devido à mistura de seus sintomas orgânicos e espirituais. Podemos também dizer que qualquer patologia carrega ambos os fatores, porque temos os dois elementos, o corpo e o espírito. Daí a necessidade de estender tal conhecimento a todos os fatores patológicos. As faculdades de medicina e teologia precisam urgentemente acolher esses dois aspectos sobre os males humanos, se quiserem entender e tratar os seres humanos, pois sofremos os reveses desses dois aspectos. O dividido engana, porque quebra o que é inteiro, obrigando o pesquisador a redividir o que não é divisível. Então, é importante a pessoa perceber as interferências malignas. Então, agora, na próxima aula, entramos no capítulo A5, na página 15. Procure se concentrar sempre em Deus e em situações de perigo. Ore e peça auxílio dos espíritos superiores
infinitos e maravilhosos. Fica com Deus. Namastê. Vamos continuar nossas leituras. O livro A Medicina da Alma, Medicina Psicossomática, do Dr. Norberto Kepp. Também estamos lendo esse livro de ponto a ponto, de trecho em trecho. Capítulo 4, O Médico da Alma, página 49. Alguns especialistas mais exaltados chegam a dizer que a verdadeira medicina é a psicanálise e criam uma polêmica em torno da primeira origem sobre as doenças, como na velha frase: quem existiu primeiro, a galinha ou o ovo? Ao contrário, muitos médicos procuram encontrar a causa da neurose na química orgânica, à semelhança de muitos psiquiatras com as psicoses. Provavelmente exista essa discussão pela dificuldade de se admitir no ser humano um princípio não sensorial que é o psiquismo. Evidentemente, não quero incorrer no erro platônico de admitir entidades distintas na formação do homem, mas psique e corpo funcionam como um todo, recebendo influência mútua. Por este motivo, quando um cirurgião elimina um foco infeccioso, o indivíduo se sente mais calmo, ou quando tem o seu problema neurótico resolvido, elimina concomitantemente as doenças orgânicas. Mas nenhum mal psicológico poderá ser eliminado definitivamente pelo bisturi e pelos remédios, assim como na existência de um comprometimento físico, o medicamento tem o seu valor inestimável. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Em alguns países, como nos Estados Unidos da América, existe a tendência de procurar o psicanalista por anobismo. É exceção, como vemos. Assim como não se vai ao médico quando se está são, nenhuma pessoa procura o psicanalista sem ser portador de sintomas que o façam sofrer. Não foi ainda criada uma medicina preventiva da alma que funcione satisfatoriamente. Deste modo, somente o indivíduo realmente doente vai ao especialista. E quando chegou a este ponto, precisa realmente de um ou senão dos dois tipos de tratamento. De modo geral, é inútil aconselhar ao portador de uma úlcera, de bronquite, etc., que faça uma psicanálise. O mal orgânico é o agudo e desvia toda a sua atenção. E não apenas por isso, mas através dele, o doente encontrou afeto e proteção que sempre quis e não consegue admitir a possibilidade de sair de tal situação. Neste caso, como poderia o analista agir e levá-lo justamente ao contrário do que ele deseja? Os leitores poderão notar
que, no sentido em que estamos nos desenvolvendo, a neurose constitui, no primeiro fator etiológico de todas as doenças psíquicas ou orgânicas. O leigo em psicanálise acha que a finalidade primordial desse tratamento é tornar o indivíduo bonzinho. Evidentemente, isso seria aumentar o processo neurótico, desde que forçaria um recalque maior, fator responsável pela doença. A psicanálise visa muito mais tornar o indivíduo autêntico, veraz em suas iniciativas, livre e sincero, o mais espontâneo possível. Sua finalidade não é a de tornar os homens santos, mas simplesmente criaturas que têm consciência de sua função, de seus impulsos e vontade. A sociedade é hipócrita e está em crise porque finge demais. Não conseguimos mais aceitar esse estado de coisas e por isso vamos ao fundo em nossas análises até que a verdade surja, mesmo que doa. Toda nossa conduta é condicionada nos recalques. Vamos de uma vez ter a coragem de abrir os olhos para ver e apontar a realidade. Não adianta mudar apenas os aspectos externos, cabelo, vestuário ou automóvel. Vamos diretamente ao problema para resolvê-lo. Esta é a função do psicanalista, o médico da alma, que não pode viver na mentira. Sabemos que não é pequeno o número de pessoas que provaram que procuram os balneários, os alimentos mais recomendados pelos nutricionistas, e estão dispostos a ingerir qualquer remédio, caso possa conservar sua mocidade por mais tempo. Todos os meios físicos são procurados, e o principal, aquele que de fato é o verdadeiro responsável pela beleza e juventude do corpo, não é manipulado. A alma com todas as suas manifestações. O indivíduo pode ser um Adonis ou uma Vênus, porque 30, 40 ou 50 anos, ou pelo contrário, uma bruxa ou um animal feroz aos 20, caso dê ênfase aos fatores positivos ou negativos de sua vida psíquica. Os cuidados com a alma não favorecem apenas a saúde orgânica, mas traz maior perfeição ao corpo. O equilíbrio psíquico aperfeiçoa o físico. O psicanalista não é, no entanto, um indivíduo perfeito. O analisando tem a tendência de achar que ele é o protótipo humano que existe sobre a face da Terra, mas porque deseja ter um substituto do Pai, sem defeito algum, somente assim se sentirá mais seguro e tranquilo. O psicanalista é apenas menos neurótico do que o comum dos homens. Vamos supor que ele tenha corrigido 80% dos seus distúrbios psíquicos. Então poderá se considerar como excelentemente bem dotado. 20% de problemas neuróticos é uma garantia para toda a conduta. O psicanalista nem sempre é um médico ou um psicólogo. Pessoas formadas
que sejam analisadas segundo o tempo exigido pelas várias escolas, sejam aceitos e frequentem as reuniões de formação. O psicanalista pode ser ateu ou religioso. A ciência não usa dos dados da fé. No entanto, pela minha experiência, acho que os espiritualistas levam grande vantagem sobre os outros, inclusive no respeito ao tipo de crença ou ao ateísmo dos seus clientes. Além do mais, a psicologia moderna está valorizando os elementos oriundos das outras tendências, sejam os voluntariosos ou os intelectuais. A libertação aos laços instintivos neuróticos leva sempre a uma aceitação dessa ampla realidade. As leis com as quais o psicanalista lida são atinentes ao ser humano. Deste modo, ele não pode ser superado, ele não pode ser supersticioso e tem que visar sempre os motivos interiores de qualquer ação. Por exemplo, a oração usada pelas religiões é analisada pelos especialistas em psicanálise como um processo interior que poderá levar o indivíduo a tais transformações, inclusive as de âmbito somático. Por esse motivo, quando há uma autêntica fé numa pessoa ou num grupo, toda a sociedade se beneficiará. Então, vamos refletir sobre esses pontos que se fala sobre o psicanalista, sobre os estudos sobre a fé, que isso é bem importante para todos nós. À medida que estudamos, vamos avançando os aspectos profundos de nossa alma. Isso vai nos ajudar e vai nos preparar. A força divina de nosso ser se manifesta em cada momento, em cada instante. E assim, só desta forma, nós nos libertaremos com a consciência presente. Namastê. Todos somos a Casa de Lakshmi e vamos continuar o livro do Dr. Norberto Kess, Psicoterapia e Exorcismo. Cada dia lemos um trecho e depois, então, nós pedimos a reflexão de todos para que tudo melhore e para que avancemos no caminho da luz. Estamos agora na página 12 do A3. Posso afirmar cientificamente que o ser humano aprendeu com os demônios a colocar fora de si mesmo a origem de todos os problemas e também a possibilidade da saúde. Este é o motivo por que os maus espíritos não querem desgrudar de suas presas, que somos nós. Eles realizam um incrível malabarismo para provar que os seres humanos necessitam deles, pois dependem dos seres viventes, homens, animais e até minerais, que carregam ainda um pouco de energia divina ou escalar, segundo Tesla, para sentirem algum alívio de suas condutas estabanadas. E esse argumento que usam é que nós precisamos desses seres malignos que já não têm nada para oferecer, a não ser os seus delírios ameaçantes de castigos imaginários, para lançarem suas teias enfraquecidas os ingênuos e ignorantes que acreditam neles, pois o grande mal vem deles, que sugam a energia divina que nos sustenta e eles destroem. Mesmo que o psiquiatra e o religioso não saibam, o médico também está praticando exorcismo e o exorcista
algum trabalho terapêutico existe? E o exorcista, algum trabalho terapêutico? Existe semelhança entre os sintomas orgânicos e os chamados demoníacos, a tal ponto que, só pelo conhecimento das psicoses, será possível saber como os diabos agem, porque são idênticos. Eu próprio sempre notei que os sentimentos e ideias de Lúcifer são semelhantes aos dos esquizoparanoides internados nos hospitais, sendo uma pena não se conseguir fazer o mesmo com esse ex-anjo descontrolado, que agora pode ser denominado de angeluco, isto é, anjo desvairado. Então, precisamos saber que a prática do bem é que nos alivia dessas interferências que são demoníacas e que a luz bendita que nos protege é que nos alivia. Precisamos nos concentrar bem e avaliar tudo que fazemos e termos ações boas, belas e verdadeiras, como diz o Dr. Norberto Kepp, meditar e orar. Narayana, 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 Narayana,
Assista Dicas para a Paz, sem anúncios e turma sem interrupções. Teste YouTube Premium grátis.
Hare Shiva, Shiva Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Shiva Om, Shiva Om, Shiva Om, Hare Ram, Hare Ram. Hare Shiva, Shiva Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Shiva Om, Shiva Om, Shiva Om, Hare Ram, Hare Ram. Hare Shiva, Shiva Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Shiva Om, Shiva Om, Shiva Om, Hare Ram, Hare Ram. Hare Shiva, Shiva Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Shiva Om, Shiva Om, Hare Ram, Hare Shiva, Shiva Hare Ram, Hare Ram, Shiva Om.